sou a Flávia Martelli e está começando mais um Minuto Saúde. Nesse espaço, nós vamos falar aí de forma simples para você que nos assiste, também direta e responsável, sobre saúde, sobre qualidade de vida e, o mais importante, sobre prevenção. E hoje nós vamos bater o papo, mais uma vez, com o professor universitário e médico de família e comunidade, o Dr. André Rodrigues Funayama. Doutor André, muito obrigada aí mais uma vez pela sua presença aqui no Minuto Saúde. Eu que agradeço, Flávia. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. E hoje o tema, né, são para as mulheres, né, que estão grávidas, gestantes, não é? E eu vou só começar, vou fazer uma abertura aqui, ó. E hoje nós vamos falar sobre pré-eclâmpsia para as mulheres, e aí que são gestantes, estão grávidas. E você que está nos assistindo deve estar perguntando, né? E o que é pré-eclâmpsia? Doutor André, explica para a gente. Então, Flávia, pré-eclâmpsia é uma condição, é um tema muito importante em saúde pública, porque é uma das principais causas de mortalidade da gestante, da mãe, tá? E complicações no bebê, tá? A pré-eclâmpsia é aquela pressão que sobe normalmente aí após a metade ali da gestação, após a 20ª semana de gestação nessa gestante, tá? E acompanhado desse aumento da pressão, pode ocorrer, né, a lesão de órgãos, tá? A gente chama de lesão de órgãos-alvo, tá? Então, pode dar problema no rim, problema no fígado, né? Então, pode ocorrer aí uma série de complicações aí de acordo com a pré-eclâmpsia, tá? E doutor, por que ocorre isso? Então, se eu falar assim, a causa, ela está relacionada a um processo de uma placentação, de algo que ocorre ali no início da gravidez, né? Porém, existem fatores que acompanham essa gestante, né, que a gente vê durante o pré-natal, que são extremamente importantes e que podem contribuir para o aparecimento da pré-eclâmpsia, tá? E a gente tem que prestar bastante atenção nesses fatores, certo? Normalmente, os fatores que a gente considera, né, são vários, tá? Porém, alguns dos mais importantes, por exemplo, obesidade é um, tá? A própria história de pré-eclâmpsia, se essa gestante já teve, né, um filho anteriormente com pré-eclâmpsia, e outro fator, assim, também bastante comum é se essa gestante, ela já apresentava no início da gravidez a hipertensão, tá? Esses são fatores importantes aí que podem favorecer o aparecimento da pré-eclâmpsia. Então, existe aí uma predisposição. Algumas mulheres, elas estão mais predispostas a ter a pré-eclâmpsia do que as outras, é isso? Exatamente. Existe uma predisposição, né? E através desses marcadores clínicos que a gente chama, né, a gente procura identificar quais estão mais propensas a apresentar, né? Existem outros marcadores, mas atualmente a gente utiliza esses marcadores clínicos, que a gente chama na atenção básica, né? A gente procura investigar, né, para que tenha uma prevenção aí que não apareça, então, a pré-eclâmpsia, porque é uma situação que, enfim, quando chega a acontecer, é uma situação desesperadora, tá? Então, aí a gente tem que medicar, encaminhar para uma internação, né, com UTI neonatal, ou essa pré-eclâmpsia, ela pode se converter no que a gente chama de eclâmpsia, que é aquela convulsão, né? E aí tem aí uma possibilidade, né, de morte, é uma questão
bem complicada, né? Quando o senhor fala de morte, doutor, está falando da morte da mãe ou do bebê? Como é que é isso? Na verdade, de ambos, tanto a mortalidade da mãe, quanto as próprias lesões que essa mãe vai ter, né, decorrente da pré-eclâmpsia, e do bebê, né, porque o bebê ele tem uma maior chance de nascer prematuro, por exemplo, né, na pré-eclâmpsia, e todas as complicações decorrentes disso. Entendi. E existe aí alguns sinais, por exemplo, quem está nos assistindo tiver alguma grávida e que ela possa, se ela tiver alguns sinais, eles têm que ser em conjuntos, que ela possa dizer se ela está tendo isso ou não, doutor? A princípio, principalmente quando a gente afere, né, quando a gente mede a pressão arterial, é muito importante que a cada consulta, né, o médico aferir a pressão corretamente, ou a paciente tendo o aparelhinho em casa, adequadamente calibrado também pode ser aferido em casa, né? E essa pressão é indicativa acima ou igual ao 14 por 9, né? Que a gente chama, 140 por 90, seria uma pressão indicativa aí de que essa pressão está subindo, né? E isso associado às outras lesões, a gente vê muito comum associado àquele inchaço nas pernas, né? Que indica aí o que a gente chama de proteinúria. Né? Então, são dois sinais aí importantes que a gente costuma ver nesses casos que evoluem para pré-eclâmpsia, né? O aumento da pressão e o edema, né? Esse inchaço de membros inferiores, tá? E nesse caso, a mãe tem que procurar um atendimento de urgência, é isso, doutor? Nesse caso, então, a princípio, ela deve fazer o pré-natal, né? Se na atenção básica com a gente, na saúde da família, com o pré-natal rotineiro, a gente pode identificar esses fatores e podemos indicar medidas preventivas, né? Isso é importante. Se não, enfim, se ela tiver o quadro agudo e evoluir para uma pré-eclâmpsia, com certeza ela tem que procurar a urgência imediatamente, ou o próprio médico de família, ou o médico da UPA, para ter aí o adequado manejo. E qual o tratamento, doutor, no caso? Então, o tratamento tem as medidas preventivas, né? Que aí parte dessa questão de prevenção através de atividade física, alimentação saudável, né? A questão de tentar conter essa obesidade, né? Existe um medicamento que tem um pequeno impacto, mas existe um impacto na prevenção da pré-eclâmpsia, que é a aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico, AS. Ele pode ser tomado também durante a gestação para prevenção da pré-eclâmpsia. E se, né, a paciente vai com pré-eclâmpsia na unidade, aí não tem conversa, a gente tem que abaixar a pressão na hora, usar medicamentos para conter a convulsão e encaminhá-la imediatamente para setores aí para internação, né? É isso que a gente sempre fala, né, doutora? A prevenção é tudo, né? E fazer um pré-natal é extremamente importante para evitar todos esses riscos, não é? Extremamente importante, tecnicamente bem feito, né? Inclusive com essa questão da aferição da pressão arterial, isso é básico e muito importante, assim, a cada consulta, a cada local ali que você vê uma gestante, é um dado muito importante, assim, que a gente tem que levar em consideração e olhar junto com toda a história que ela apresenta, né? Doutor, muito obrigada mais uma vez aí pela sua presença aqui no Minuto Saúde, por esses importantes aí recados
recados, vamos dizer assim, né, para a população que nos assiste, de que a prevenção sempre é o melhor caminho. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, Flávia. Obrigado. O Minuto Saúde fica por aqui e até o próximo programa. Tchau!